Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. No mês em que Porto Alegre comemora 240 anos, no próximo dia 26, nós vamos fazer uma série de programas especiais sobre o município. Hoje nós vamos falar sobre 2 sites que têm o poder de analisar e mudar a cidade. Começamos com o portal Observa Poa, o Observatório da Cidade de Porto Alegre, uma completa fonte de informações georreferenciais sobre o município. E para falar sobre o portal, está aqui com a gente a coordenadora do Observa Poa, Adriana Furtado. Adriana, vamos começar falando então quais são os objetivos do Observa Poa. Seja bem-vinda no programa. Obrigada pela oportunidade de estar falando do nosso trabalho do Observatório da Cidade de Porto Alegre, que iniciou em 2006. Ele é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre que tem como parceiros as universidades e os movimentos sociais também. O Observatório tem como objetivo organizar informações que até então elas estavam dispersas sobre os bairros, sobre as regiões da cidade e disponibilizar para a sociedade. Porque é importante sim saber que Porto Alegre tem uma das melhores qualidades de vida do país, mas a gente sabe que dentro, nós moradores, nós cidadãos da cidade, que dentro de Porto Alegre nós temos muitas diferenças, né? Então a ideia do observatório é poder estar apontando essas diferenças dentro da cidade, também um pouco o sentimento de pertencimento dos bairros, né? Afinal, qual é a situação dos meus bairros, quantas crianças vivem no meu bairro, qual é a taxa de homicídio, qual é a qualidade de vida do meu bairro. Então a ideia do observatório é poder estar disponibilizando informações intraurbanas, como a gente chama, para que as pessoas possam conhecer um pouco a realidade de Porto Alegre, que existem várias Porto Alegres dentro de Porto Alegre. Isso acaba criando também uma sensação, uma maior identificação das pessoas também, né, com a sua realidade. Sim, tem essa identificação que ajuda também as pessoas a participarem de uma forma também com mais informação, né? Porque Porto Alegre é uma cidade que tem vários fóruns de participação, desde as associações de moradores que são muito fortes, passando pelo orçamento participativo, conselhos municipais. Então, a partir disso, os cidadãos, além de, claro, eles vivem naquele lugar e sabem da sua realidade, mas não tem informações organizadas sobre aquele lugar. Então, no momento em que a gente passa para eles também começam a compreender isso que tu falaste, começam a compreender melhor o seu bairro, as suas características e também entender um pouco a diferença entre as cidades, o que também gera um sentimento de solidariedade entre os bairros, entre as regiões, né? Bom, a minha situação do bairro, ela é boa, ela é média, mas olha aquele bairro lá, a situação dele, a mortalidade infantil, quem sabe também pensamos algumas ações, o que está sendo feito naquele lugar, como é que a gente pode ajudar. Então, tem todas essas questões, uma questão mais assim, com relação às instâncias de participação já institucionalizadas da cidade, como orçamento participativo e os conselhos, mas também do cidadão poder se apropriar da realidade dos seus bairros, da sua cidade e poder também pensar em alternativas em conjunto com o poder público. E quais são os tópicos utilizados no site? Tem algum foco específico? Sim, a gente trabalha especificamente com indicadores socioeconômicos e a partir disso inúmeros temas. O site é dividido saúde, educação, população, gênero, mobilidade urbana. Então tem todos os dados que existem, que estão espalhados por aí, que talvez tu encontre em sites sobre a questão da saúde, outros vão trabalhar sobre assistência social. A ideia é juntar todas as informações nesse site, né? Nós fizemos um trabalho há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, com o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, o PNUD, que é responsável pelo IDH, pelo Índice de Desenvolvimento Humano, que nós fizemos IDHs para todos os bairros, todas as regiões da cidade, né? E ainda dentro das regiões, para as comunidades também, mais separando comunidades, porque mesmo dentro de uma região e dentro de um bairro, tem diferença de situações, né? Então, nós fizemos esse trabalho, então, tu consegue ver dentro do site do Observatório o índice de desenvolvimento humano, também, ou seja, a qualidade de vida da cidade e todas essas diferenças que existem.
E um dos indicadores, o site possui vários tipos de indicadores, né? Sim. Tem um que eu achei bem interessante, que é a bússola do desenvolvimento, Sim, né? sim. Como é que é? A bússola, ela foi um trabalho que nós fizemos o ano passado, junto com as comunidades e também no âmbito do 5º Congresso da cidade, que era poder discutir com as comunidades a partir de um diagnóstico dos bairros, a partir de um diagnóstico mais completo. É que as pessoas pudessem ver um instrumento e ali, bom, saúde, educação, mas elas terem um retrato único, num instrumento único. E junto com indicadores socioeconômicos, nós também entrevistamos lideranças. Então, a bússola, ela tem informações que são de indicadores, mas também a percepção das pessoas daquele lugar. Porque às vezes acontece, o indicador não está tão ruim assim, que a gente tem pelos dados estatísticos, mas os moradores têm uma percepção de que aquela situação, por exemplo, um bairro ser violento ou não, parte muito da percepção dos moradores. Então, a bússola, ela traz isso e a partir dessa percepção e dos indicadores é possível que as pessoas possam analisar, pensar a sua realidade, que o poder público também, e construir soluções conjuntas. E quais são os principais usos, assim, que é um levantamento geral, né, de vários fatores da cidade, dá para se dizer que é um mapa, né, da situação Sim. de Porto Alegre, das micro-regiões. Quais são as principais utilidades dessas informações? Nós, assim, temos uma grande utilidade de pessoas que trabalham com pesquisas, né? Mas o nosso foco é o cidadão mesmo, se apropriar e, a partir disso, poder estar numa instância de participação como orçamento participativo e, além de ter o seu sentimento, né, ter informações e poder dizer, não, também trazer uma justificativa mais fundamentada, né? Não, eu sei que na minha região o coeficiente de mortalidade infantil está alto, que nós não temos saneamento, a partir dos dados do Observapoa. A nossa ideia é essa, é que ele sirva para empoderar as pessoas, né? Então, agora, por exemplo, nós estamos começando o ciclo do orçamento participativo, e nós temos agora em março as reuniões preparatórias para as assembleias, e nas reuniões preparatórias nós estaremos lá, o observatório, trazendo informação sobre a realidade daquelas regiões. Um outro uso do observatório é também com relação à democracia participativa, porque além de nós sermos um observatório que trabalha com informações socioeconômicas, nós trabalhamos também com informações para monitorar os processos de democracia participativa. Nós participamos de uma rede internacional e nós somos um observatório local de democracia participativa. Então, nós monitoramos também quão participativo está o orçamento participativo, os conselhos municipais, a partir de pesquisas e alguns instrumentos. Agora nós estamos, né, tu falaste no início, de informações georreferenciadas. O que é isso? Né? Até explicar para o telespectador, né, quando a gente fala. Georreferenciadas quer dizer que ela está em algum tipo de território, né? E também, às vezes, no ponto, né? Então, a gente tem mapas que nós temos hoje todas as demandas do orçamento participativo geolocalizadas, nós podemos usar, né? Então, a pessoa vai poder acompanhar a partir do site do observatório ou do site do orçamento participativo as 5.000 demandas que foram concluídas, que já estão prontas. Então, é uma devolução para a cidade também nesses 200... prestação de contas, é uma de certa prestação, forma, né? Nesses 240 anos, né, de todo esse trabalho que a cidade construiu de orçamento participativo, que discutiu as demandas e que, enfim, definiu, e também o acompanhamento das demandas do AP, como estão, qual é o estágio em que estão. Então, nós temos esses dois olhares, né, não só de indicadores socioeconômicos, mas também de acompanhar e de subsidiar a discussão do orçamento participativo. O Observapoa está vinculado à prefeitura, né? Quem é que forma o Observapoa? Que tipo de profissionais trabalham no observatório? Nós somos técnicos da área das ciências sociais e também da área da estatística e da geografia, né? São esses 3 tipos de área. Minha formação eu sou assistente social e também já vinha com trabalho nas comunidades de passar as informações, né? Porque uma população, um dos direitos que não é falado muito é o direito à informação. Agora, ultimamente, acho que com as novas tecnologias, isso está mais forte, né?
Então, esse é um direito que a gente faz questão de estar fazendo acontecer, né? Que as pessoas tenham direito de como estão as coisas na cidade e de ajudar também, assim, na questão da transparência dos serviços públicos, né? Vocês têm algum feedback, algum retorno justamente desse trabalho de levar, principalmente para as pessoas mais carentes, né? Esse tipo de informação, elas estão abertas a isso? Assim, o nosso desafio tem sido esse, né, de como passar informações de uma maneira simples. A gente está falando de indicadores sociais que já, por si só, não é uma coisa simples, em alguns casos é bem complexo, cálculo, esse tipo de coisa. Mas o nosso desafio tem sido isso, da pedagogia da informação, né, de passar de uma forma simples, clara, objetiva. E por isso, um site é importante, mas a gente não utiliza só o site. Nós utilizamos também oficinas nas comunidades, encontros periódicos também a partir de um outro projeto da prefeitura que é o Capacita Poa, então que a gente leva palestras sobre algum tipo de informação, boletins específicos. Agora no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, vai estar sendo lançado um boletim específico sobre as condições de vida da mulher em Porto Alegre, que isso também pode ser um bom ponto de pauta aqui. Enfim, então a gente tem outros instrumentos que a gente entende que são muito importantes. O site, sim, está lá e tem tem alguns softwares. Hoje nós temos lá o Porto Alegre em Análise, que é uma forma de analisar, de mostrar os indicadores a partir de mapas e já saber se o teu bairro está numa situação boa, ruim ou regular, o que ajuda. Temos também os mapas georreferenciados dentro do observatório, que tu consegue ver todos os serviços. É possível tu colocar, por exemplo, um indicador como analfabetismo e ver naquele lugar onde estão as escolas, onde estão os serviços de alfabetização. Então, esse tipo de informação, juntando informações, indicadores socioeconômicos e georreferenciados, realmente é uma coisa que a gente entende que é muito importante para o planejamento público, para as pessoas poderem analisar então a situação e se empoderar, né? Então, os mapas, eles ajudam muito nesse sentido, porque o cidadão entende, vê melhor, né? Bom, aqui é o meu território, né? Do que uma simples tabela. E ver junto também as suas ruas, se identifica com aquilo, né? Então, essas são as formas que a gente costuma trabalhar. Site, mas oficinas em que nós levamos mapas, boletins específicos e estamos sempre abertos à comunidade que nos chamam para discussão. E como é que é feita a atualização dos dados, né? Porque dados estão sempre modificando, né? Em geral, uma região não vai mudar demais, mas os dados, mesmo que pouco, acabam se alterando. Como é que é feita essa atualização? Sim, nós temos dados que são decenais, como do censo. Nossas fontes, o observatório, ele tem alguns critérios, né? Não é qualquer tipo de informação que entra, porque senão não teria como colocar, justificar. Então, nós temos informações que são decenais, que são do Censo 2010, que é uma das maiores fontes de informações do Censo do IBGE. Agora nós temos o Censo de 2010, que ainda não está totalmente liberado para informações intra-urbanas, né, ou seja, dos bairros e das regiões, porque é um trabalho que nós temos que ainda reorganizar a informação, porque também está acontecendo em Porto Alegre a discussão da lei de bairros, e isso vai facilitar muito para nós a nossa organização da informação. Porque a forma como hoje é disponibilizada por alguma das nossas fontes, como o próprio IBGE, ela remonta à lei que é da década de 80, parte da década de 60, né? Então nós temos todo um trabalho e outras informações, como informações da saúde, da educação, da assistência, essas a gente trabalha de forma anual, né? A única que é mensal é a taxa de desemprego, né, que é feita pela pesquisa de emprego e desemprego, um convênio da prefeitura com o Diese. E as pessoas podem participar do Observa Poa? O site é aberto à participação popular? Nós temos parte do site, por exemplo, na Bússola, ele está aberto a manifestações
se a pessoa entendeu a bússola, enfim, colocando algumas questões. Mas esse também tem sido um desafio nosso, né? Porque a nossa ideia é ter essa dupla via. Nós temos passado informações, mas nós também queremos. Mas isso ainda tem sido a partir de algumas oficinas que nós levantamos se aquelas informações têm sido suficientes, que informações seriam importantes estar lá a partir das oficinas. E o site está sempre aberto no sentido de que tem e-mail e que as pessoas podem também inserir perguntas, dúvidas, esse tipo de coisa, né? Mas as informações, elas têm fontes específicas, né? Isso também tem sido mais um outro, são vários desafios, digamos assim, um outro que é organizar, ter informações que realmente atendam, né, a população, informações de bairros e regiões, né? Então, dentro a prefeitura, ela produz muita informação, ela atende a população, né? Então, dentro da prefeitura, nós coordenamos os sistemas de informações municipais, que tem como desafio organizar a informação interurbana para disponibilizar para o cidadão, junto também para organizar a gestão pública, né? E o site, né, como já foi falado aqui, ele está mais focado nessa área do desenvolvimento humano e econômico, né? Existe projeto de abrir para outras áreas também? Sim, a questão ambiental, ela tem sido, né, uma coisa que nos preocupa muito, assim, muito pouca informação existe sobre isso. Então, o meio ambiente, a questão da infraestrutura na cidade, são dois temas que o site ainda ele é deficitário, não tem tantas informações, e que nós estamos, a partir desses sistemas de informações municipais, tentando organizar. Porque hoje em dia também tem muitos sistemas de indicadores, monitoramentos, né? Que a gente falou do IDH, do Ato de Desenvolvimento Humano. Nós temos também hoje um sistema de indicadores das cidades sustentáveis, que pretende acompanhar o trabalho dos prefeitos em todo o Brasil, que é um projeto criado pela Instituição de Cidades Justas e Sustentáveis, no qual os candidatos agora aqui em Porto Alegre estão assinando, que vão ter metas a ser cumpridas e vão organizar a sua administração a partir também de indicadores. Então a gente também está se organizando para poder acompanhar esse tipo de monitoramento que a sociedade quer ter e que é muito importante para a gente ter também um monitoramento mais colocado a partir de metas. Não? Então, um candidato se propôs a abrir 25 creches. Vamos ver se essas creches, aonde, como e como no decorrer do governo vão ser atingidas, né? Então a gente também está se organizando para, a partir do ano que vem, começar a fazer esse tipo de acompanhamento a partir desses indicadores, também de uma discussão que está aqui também na Câmara, que é o plano de metas, né, para a cidade. Então o observatório, ele tem esse papel de estar organizando indicadores e que seja uma forma mesmo de observar a cidade e de que o cidadão possa monitorar o desenvolvimento da cidade em todos os seus âmbitos, de infraestrutura, de desenvolvimento humano, social, ambiental, enfim, no que se achar necessário, né? E também que o cidadão possa entender que aquelas informações são dele e que ele, a partir disso, também possa se manifestar, exercer cidadania, né? Isso. De uma forma mais completa. Isso. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do nosso primeiro bloco. Eu gostaria de passar então para as considerações finais e que você aproveitasse e convidasse a todos também para acessarem o site, passassem o endereço. Sim. Bom, o site é www.observapoa.com.br. A gente está aberto assim, a sugestões, a críticas e também dizer que o nosso trabalho é um trabalho contínuo, né, e árduo, porque tem muitas informações na cidade, sobre a cidade de uma forma geral, mas quando a gente vai para os bairros, complica, né, a formação até dos indicadores. Então, de pedir para as pessoas também que tenham um pouco, né, de paciência nesse sentido, né. Então, mas hoje a gente já tem acho que uma massa de informações importantes sobre a cidade, que ela está lá para ser utilizada, para ser criticada, para ser, enfim, né, usada em todas as instâncias de participação da cidade e do cidadão também poder se manifestar. Adriana, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa e parabenizá-la também pelo trabalho no Observatório. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Logo mais nós voltamos com o Porto Alegre CC. Não saia daí.
A Câmara Municipal de Porto Alegre está localizada na Avenida Loureiro da Silva, número 255, no bairro Praia de Belas. A sede do Legislativo da capital possui 2 plenários, o Otávio Rocha, onde acontecem as sessões, e o Ana Terra. O principal acesso ao prédio é através do Largo Valneri Antunes pelo 2º andar. É neste piso que está a maior parte dos gabinetes dos vereadores. No 3º andar encontram-se as salas reservadas às audiências das comissões permanentes da casa. Ali também está a maior parte das bancadas dos partidos. A Câmara também tem espaços culturais. O T Cultural Teresa Franco, o Salão Adel Carvalho e a Galeria Clébio Soria recebem exposições temporárias. Espetáculos musicais e teatrais podem ser conferidos no Teatro Glênio Pérez, localizado no 2º andar. A casa ainda conta com serviços abertos à população, como biblioteca, memorial da Câmara, telecentro, restaurante, caixa eletrônico e correios. Reciclar o lixo é mais do que um gesto de cidadania. A reciclagem a partir da coleta seletiva representa um grande benefício ao meio ambiente. Mas para que isso aconteça, é preciso descartar o lixo seco de maneira correta. Papel, metal, plásticos e vidros são considerados materiais recicláveis. E antes de jogar fora algum desses itens, é importante verificar se o material está limpo e seco. Os menores restos de material orgânico podem contaminar quilos de lixo reciclável. Pilhas e alguns tipos de lâmpadas costumam ter maior concentração de metais pesados. Por isso, devem ser descartados separadamente. Outro item que exige cuidado é o lixo eletrônico, no qual estão incluídas as baterias. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Porto Alegre tem 3 pontos de coleta de lixo eletrônico. O primeiro fica aqui ao lado da usina do gasômetro, nesta unidade do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. A Procempa também recebe material. E há ainda um ponto de coleta no bairro Floresta. Os locais funcionam em horário comercial. Outro vilão da reciclagem é o óleo de cozinha. Apenas 1 litro de óleo é capaz de poluir 1 milhão de litros de água. A indicação é armazenar os restos de óleo em garrafas PET ou recipientes de vidro e entregá-los ao DMLU. Em Porto Alegre, são mais de 140 pontos de coleta do óleo de cozinha. Entre em contato com o DMLU para encontrar o posto de entrega mais próximo de você. Iniciativas simples podem ajudar o planeta. Você sabia que uma única latinha de alumínio reciclada economiza energia o suficiente para manter uma televisão ligada por até 3 horas? Então colabore, reciclar vale a pena. Para mais informações, entre em contato com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana pelo telefone 3289-6923 ou pelo e-mail coletaseletiva@dmlu.com.br. Voltamos com mais TV Câmara Entrevista. 11 meses de projeto, 90 mil visitas ao site, mais de 1.000 usuários cadastrados, audiência de 5 continentes. Estes são os números do site interativo Porto Alegre CC. E para falar sobre o portal, está aqui com a gente o Gus Bozetti, consultor criativo da Lung, empresa responsável pelo Porto Alegre CC. Gus, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Como é que surgiu o Porto Alegre CC? O Porto Alegre CC surgiu de uma manifestação, na verdade, da prefeitura. Assim, veio, a coisa começou antes, a gente estava dentro da Unicinos, a Unicinos precisava
informar as pessoas que estavam chegando em Porto Alegre, e um grupo de dentro da Unicinos, com mais algumas pessoas, resolveu criar uma maneira nova de apresentação, em vez de usar a mídia tradicional, botar em jornal, rádio, TV. De que maneira a gente faria, né, aparecer a Unicinos, né, na cidade? E foi criado o que a gente chama de um Wikispot, um Wikipark, que foi o Redenção.cc. Então, a partir desse Wikispot, a gente ativava lugares do parque para resgatar a memória, para construir um parque do futuro, para fazer ações, e marcando assim a chegada da Unicinos lá. Só para ficar bem claro para os telespectadores, explicar um pouquinho melhor o que é o Wikispot. Um Wikispot é um território físico que ele existe, mas que ele está representado digitalmente, georreferenciado dentro de um site, né? A gente usa a API do Google Maps, então com uma cara que a gente dá para ela depois, claro, tem um trabalho de design em cima, mas usando o georreferenciamento que já existe no Google Maps. Então a gente consegue marcar locais exatos, no caso lá era dentro do parque, então onde estavam acontecendo eventos, ou onde a gente queria contar alguma história, né? E o Wiki porque é uma construção coletiva, né? Ela não é uma imposição do site dizer o que está acontecendo, e sim que as pessoas fossem lá e fossem colocando as suas opiniões e seus pontos de vista a partir do parque, né? A partir disso, deu um resultado muito grande. A gente conseguiu juntar para uma das manifestações que a gente fez lá, que foi uma limpeza no dia da eleição, em 2010. No final da eleição, a gente juntou 400 pessoas para limpar o parque. Tá? E no final da ação, total, foram mais de 2, 3 mil pessoas que compareceram ao parque nas ações e tudo. A prefeitura, vendo isso, entrou em contato com nós e disse, pô, como é que vocês estão fazendo isso, né? Como é que vocês ativam essa turma tão grande, né? Sem gastar em mídia tradicional, né? E nos pediram um projeto. Então, como vocês veriam esse Wikispot para uma cidade, né? Então a gente criou a primeira Wikicidade do mundo, que é o portoalegre.cc, que é a mesma coisa, é um território que existe, a nossa cidade, totalmente georreferenciada a partir da API do Google Maps. Então a gente pode pegar qualquer ponto da cidade exatamente e a partir dali ir construindo as nossas visões dessa cidade, para o bem e para o mal, né? Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. Então as pessoas vão a partir dali, vão postando o que elas estão achando da cidade. Ali tem um mapa, né, da cidade, daí pode ampliar, diminuir, e tem várias categorias, né, que dá para a pessoa comentar, dar opiniões, sugestões. As pessoas podem sugerir categorias novas também? No momento atual, não. Né? A gente ainda está no momento... A gente dividiu a implementação do site em algumas fases. Nós estamos numa transição da fase 1 para a fase 2. Né? A fase 1 era conectar essas pessoas, fazer com que elas soubessem que existia o site e fazer com que elas fossem lá e usassem, botassem suas causas. Né? Então... isso é o que está acontecendo hoje, nós estamos super felizes com o resultado, né? Tu já citou os números aí, para nós são 11 meses muito legais, porque a gente esperava que fosse acontecer, mas sempre dá aquele nervosismo, né? Putz, vai ter adesão das pessoas, não vai ter. Né? Então hoje a gente tem 12 categorias, que a princípio a gente fez uma pesquisa bem grande antes de escolher essas 12. Foi feita uma pesquisa nos bairros, assim, como é que foi? É que foram eleitos essas categorias? A gente viu assim, que tipos de assuntos uma cidade poderia levantar, né? A gente estudou bastante sobre construção de cidades, a criação de cidades, né, das polis e tudo, como é que isso funcionava, e vimos quais eram os assuntos que permeavam essa interlocução cidadão-cidade. E a gente elegeu, então, 12 assuntos que a gente acredita que cobre tudo o que acontece numa cidade. Né? Talvez tenha algumas coisas ainda que estejam capengas e faltando, mas com certeza a gente vai... Né? Hoje a gente tem mobilidade urbana, que é o mais falado, né? Tem o meio ambiente, temos cidadania, empreendedorismo, saúde, educação, as coisas. Então a gente conseguiu, eu acredito que a gente abrange o universo praticamente completo dos acontecimentos da cidade.
E através dessa, que se forma uma rede mesmo, né? Ali as pessoas entram, comentam, falam do problema. Vocês percebem que levam a resultados mesmo muitos desses comentários e reivindicações? Então, essa é a fase 2. Né? A fase 1 era conectar essas pessoas, fazer com que elas comentassem o que estava acontecendo na cidade, de bom e de ruim. Claro que no primeiro momento as pessoas têm uma tendência a botar o que está incomodando, então me lembro dos primeiros dias ainda de estar vindo uma enxurrada de problemas, né? E a gente ter que dizer, olha gente, calma aí, né? Conversar com a própria prefeitura e dizer, olha, não se preocupem, é assim mesmo, né? E hoje a gente já vê que a coisa já está caminhando para um... Mas, então, focando nos problemas que precisariam de soluções, né? A fase 2 é isso, como a gente tira do papel, o que não é do papel, do digital, né? Mas como a gente tira dali daquele site essas questões que a população está colocando e resolve elas na vida real, né? A nossa ideia é o quê? Tem algumas questões que são de cunho da prefeitura, são de cunho do governo. Iluminação pública, fechar buraco, poda de árvore, essas questões dependem do governo. Uma pessoa não pode sozinha ou em grupo ir lá e fechar um buraco na sua rua, né, ou consertar um encanamento. Isso vai precisar que o governo assuma. Hoje em dia, nós estamos numa fase de implementação com a prefeitura, de que todas essas questões que dizem respeito a alguma secretaria, algum serviço da prefeitura, elas caem direto no Fala Porto Alegre, no 156, e gerem o mesmo protocolo que o 156 gera hoje. Então, se a pessoa lá e disser, putz, aqui na rua onde eu moro tem um problema de uma árvore caída, precisamos que essa árvore seja removida. Isso vai cair dentro do protocolo do Fala Porto Alegre, vai ser encaminhado para a SMAN, né? E vai gerar um processo interno da prefeitura, como gera o 156. Né? Isso está em fase de implementação, a gente espera que logo isso já esteja acontecendo. Mas tem as outras causas, que independem da prefeitura, ou que a gente pode resolver, tipo limpar um local, né? Ajudar animais de rua, coisas desse tipo aparecem bastante. Então, hoje nós temos algumas causas que já estão sendo. A gente tem um grupo de voluntários, isso é muito legal. A gente criou um grupo de voluntários, a gente faz reuniões mensais, estamos tentando passar para quinzenais essas reuniões, porque tem bastante assunto surgindo, onde a gente levanta algumas causas que a gente acha que são possíveis de serem resolvidas entre nós. O grupo de voluntários elege que causas eles acham legais e possíveis de serem resolvidas, e a gente está indo agora para a fase de vamos para botar a mão na massa. Hoje a gente tem duas bem encaminhadas já, que já tem datas marcadas para acontecer. É um piquenique que nós vamos fazer na Praça Japão, no bairro Boa Vista, para recuperar a convivência na praça. As pessoas reclamavam que a praça não gerava mais a convivência que ela deveria gerar. Né, que a praça estava abandonada, né, que tinha mato crescendo. A gente sabe que é complicado eu ir lá e eu não vou capinar a praça, né, vou ter que conseguir material, eu preciso de uma autorização da SMAN para poder capinar a praça. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um piquenique, vamos voltar a utilizar a praça. Vamos convidar as pessoas do entorno, os moradores do bairro, os comerciantes do bairro para participar do piquenique. E assim chamar a atenção para essa praça, e daí, quem sabe, as coisas vão andando de maneira mais natural. Uma outra que está acontecendo é de uma prainha pequena que tem aqui na Zona Sul de Porto Alegre, que também uma menina foi no fim de semana agora, passado, lá na praia, olhou que a praia estava coberta de lixo. Ela disse, putz, é um lugar super legal, poderia estar sentada aqui numa cadeira, tomando um chimarrão, e não posso, porque tem lixo. O pessoal já se organizou e está marcado agora para o sábado, dia 10 de março, uma coleta de lixo. As pessoas vão para lá, vão limpar a praia, vão recolher esse lixo. A gente já está entrando em contato com o DMLU para eles irem lá então para fazer a coleta do lixo orgânico e seco que vai ser retirado. O pessoal está entrando em contato com o pessoal de reciclagem da Cavalhada para levar o que for reciclado para lá. Então, isso por participação total dos nossos voluntários, né? A gente fez o meio de campo para organizar eles, para juntar.
mas a gente não ingeriu sobre nada nisso, né? As próprias pessoas se organizaram, e a nossa ideia é essa, que as próprias pessoas se organizem em volta de causas que elas sintam a vontade de defender, e vão lá fazer isso. E que a partir disso elas possam contar com a ajuda de ONGs, do governo ou de empresas privadas para continuar a ação. É um sentimento de identificação mesmo e de busca assim, de lutar mesmo pelo seu território e para melhorar. Isso, até hoje a gente tem como lema do site a retomada da cidade. Né? A cidade, ela nasce na sua origem mesmo, é uma união de pessoas, né, de pessoas convivendo em conjunto para que a vida de todo mundo acabe sendo melhor porque um vai ajudar o outro. Hoje em dia a gente tem quase o oposto disso, né? A gente vive cada vez mais individualizado, né? A gente vive num tripé que eu denomino assim de é a minha casa, o meu trabalho e o shopping, né? Eu vou de carro para esses 3 pontos, eu não converso com ninguém que não esteja interligado a mim em algum desses momentos. Então eu não vivo mais a minha cidade, eu vivo dentro desses 3 pilares e dentro do meu automóvel. Tá? Então a cidade deixa de ser minha, a cidade deixa de me pertencer. Então isso tudo leva ao descaso de cuidados com a própria estética da cidade. Hoje, tanto que a maior reclamação dentro do site é de mobilidade urbana, as pessoas não conseguem mais se locomover. Tá? Porque tu só consegue se locomover em Porto Alegre de automóvel. As calçadas para os pedestres são complicadas de se usar. Tem a questão das ciclovias que as pessoas querem e que ainda não foi levado a cabo a coisa. Então o transporte público, embora eu ache o de Porto Alegre super legal, acho que ainda deixa a desejar, né? Ainda tem seus problemas. Então as pessoas não conseguem enxergar ainda de que maneira elas se locomovem sem ser com automóvel, que é uma questão que está apontando no mundo todo, está estagnado. Não tem muito mais para onde a gente correr na questão do automóvel. Né? E quem é que participa mais do Porto Alegre CC? Vocês têm esse tipo de dado? Porque como se trata de um site, né, está conectado ali com redes sociais, se imagina assim, que sejam mais os jovens, talvez. É isso mesmo? Os jovens, e eu vou te dizer que os jovens de espírito, na verdade. Né? O que a gente tem? Quando a gente criou o projeto, uma das questões que a gente levantou era para quem serviria, né? Com quem a gente está falando aqui. Então a gente resgatou uma identidade de Porto Alegre que é da participação social. A gente já tem isso. Nós temos um orçamento participativo que surgiu aqui, que se alastrou pelo Brasil. Hoje já existe em várias cidades do mundo. Nova York está implementando, usando o modelo daqui como referência. E é uma coisa que a gente acha super importante, mas que hoje em dia atinge 1% da população. Porque para tu participar do orçamento participativo, tu tem que estar articulado dentro de uma comunidade do teu bairro, no mínimo. Quem sabe dentro de uma ONG ou dentro de um partido político. Os 99% que não fazem parte disso, não quer dizer que eles não queiram participar. Tá? Eles só não se sentem à vontade de participar dessa maneira. De ter um engajamento que daqui a pouco vai levar eles a terem que tomar uma decisão partidária ou ter que se engajar de uma maneira que eles não têm a disponibilidade para fazer. Então as pessoas querem participar, mas talvez não com esse envolvimento todo. Como é que a gente faz isso? Né? Então a gente trouxe essa questão. Hoje em dia, a turma, assim, a faixa etária básica do nosso vai de 18 a 35. É uma faixa bem grande até. Mas a gente tem pessoas de 60 anos, 70 anos participando, inclusive das reuniões de voluntários. Né? Tem pessoas mais novas, mas a nossa faixa etária está nesse bloco, que é também mais ou menos o bloco que o Facebook atinge, né, de público. E é uma forma também até de despertar esse senso de cidadania nos jovens, né, até nessa gurizada aí de 18 anos, que muita gente diz que está desligada dessa área de política e tudo, e acaba atingindo. Exatamente, e o mais legal que a gente descobriu com isso, e talvez nem descoberto, mas eu diria a gente comprovou, porque a gente já imaginava isso, é que essa galera, ela é política. Ela não é partidária. As coisas se confundiram muito nos últimos anos, assim, de que política está ligado a partido, ou eu sou A, ou eu sou B, ou eu sou esquerda, ou eu sou direita,
E essa turma eles não são mais, não tem mais essa dicotomia, que principalmente aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, né, a famosa granalização das coisas, e tem uma turma que não eles só querem que as coisas andem de maneira honesta, clara, transparente, né, e que para o melhor. E isso está sendo legal de ver, assim, que a participação jovem é muito grande. E de querer botar a mão na massa mesmo, de não querer ficar esperando por soluções que eles já não acreditam, porque eles não acreditam nessa teoria de que o partido vai lá, assume, e daí eles já entenderam como funciona mais a coisa hoje em dia, então eles querem botar a mão na massa e resolver também. Teve alguma outra cidade, algum representante que já entrou em contato com vocês, assim, que viu o site, assim, nossa, eu também quero isso aqui na minha cidade? Está acontecendo, né? É um projeto nosso também de querer levar isso para outros lugares. A gente tem apresentado o projeto em bastante congresso, tanto tecnológicos, congressos digitais como a Campus Party, e apresentamos inclusive o projeto na Campus Party de Valência, junto com o secretário Busato, que foi junto para apresentar também. Temos ido a reuniões mais políticas, a gente participou de um congresso nacional em Brasília, apresentando o projeto também, que era de participação social, e a gente foi mostrando como a participação social podia ser digital, né, criando uma maneira nova, foi super legal. E hoje a gente tem, assim, vou te dizer que muito interesse, inclusive fora do Brasil. A gente já está negociando com algumas cidades para levar o projeto para fora do Brasil também. Olha só, que bacana. E essa participação das pessoas, como é que funciona para a pessoa ir lá, dar o seu pitaco, a sua sugestão, o que ela tem que fazer? Então, a gente tem algumas maneiras de participar. A básica é entrar no site, portoalegre.cc, entra lá, ele vai te pedir um login. O login ele está atrelado a uma conta Google, então pode ser ou um Gmail, ou um Facebook, ou um Twitter. Né? Tu tendo uma dessas contas, tu tem acesso direto daí ao site, não precisa fazer cadastro, nada, ele resgata o teu cadastro dessas contas. Como todo o nosso site ele é baseado em redes sociais, então tu tem que estar ligado a alguma rede social para poder participar de verdade. Né? A partir do teu login, tu vai escolher no mapa de que local tu quer falar, né? Então tu vai escolher o teu weak spot dentro do nosso mapa. Quando tu clica lá, vai te perguntar de que categoria tu quer falar. Então tu vai escolher a tua categoria entre as 12 que a gente tem lá. É mais meio ambiente, é saúde, é educação, é cultura. Tu vai escolher a tua categoria e tu vai deixar o teu relato. Aí tu pode falar tanto para reclamar de um buraco na tua rua, como para dar uma dica de aqui tem uma praça legal que tem joguinho de futebol todo domingo e às vezes falta gente, vem jogar bola aqui. Então tu pode levar para o lado que tu quiser. Na verdade, o site é das pessoas, não é nosso, né? A gente quer que as pessoas construam com o que elas acharem interessante de botar ali sobre a cidade. E a partir disso tá feito. Tu pode subir foto da causa que tu tá falando, tu pode subir vídeo também. Então, esses dias alguém pôs sobre um retorno na frente do Colégio João 23, também na Zona Sul. Ele filmou, botou o celular no para-brisa do carro e fez uma filmagem de como tinha problema no retorno ali para chegar. E pôs lá, a causa dele olha, temos que resolver esse retorno aqui, porque eu levo 5 minutos da minha casa até aqui e levo 15 minutos daqui até o outro lado da rua. Então, como é que a gente resolve isso, né? E tem outros casos, assim, de vídeos e fotos que são bacanas. E depois as pessoas, depois da tua causa publicada, as pessoas vão comentar, né? Tu pode compartilhar ela pelo Twitter ou pelo Facebook, e as pessoas acabam tomando conhecimento da causa. A gente compartilha muitas causas no nosso Facebook, a gente tem um Facebook muito ativo, é o facebook.com/POCC. Ele é super ativo, hoje a gente deve estar com 6 mil pessoas já. Nossa. Dentro do nossa fanpage. E um dado interessante é que essas 6 mil pessoas falam, a gente tem como medir isso, elas falam com as 600 mil pessoas de Porto Alegre que são conectadas ao Facebook. Então tudo que a gente põe hoje no nosso Facebook, qualquer pessoa de Porto Alegre que está conectada ao Facebook fica sabendo. Né? A gente tem um alcance muito grande hoje. Né? Tá sendo uma coisa super legal. Até aconteceu uma coisa bacana.
porque a gente está começando um presente para os 240 anos de Porto Alegre. Nós vamos contar com fatos toda a história da criação de Porto Alegre, então fatos relevantes desde a sua fundação até hoje em dia, e isso de forma colaborativa. A gente começou nós mesmos, então, a pôr algumas questões, botamos títulos do Inter e do Grêmio, botamos tem que ter dos dois, tem que ter né? dos dois, até porque lá a turma lá é bem variada dentro do nosso time lá também. E bastante coisa de shows, agora começamos a subir coisa de obras importantes de Porto Alegre, e a gente quer que depois as próprias pessoas vão mandando seus relatos. Eu vi isso aqui, eu participei da construção do Olímpico, eu participei da construção do Beira-Rio, eu tenho foto do primeiro Grenal, então a gente está construindo essa timeline, né? Então é super legal, assim, o envolvimento dentro do Facebook é muito grande das pessoas, né? O alcance, né? Bom, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de passar então para as considerações finais, deixar um espaço aberto também para você convidar as pessoas a participarem do Porto Alegre CC, passar o endereço do site. O site, como a gente diz, ele não é um site nosso, não é um site da prefeitura, ele é um site da comunidade, ele é da população. Então a população que vai decidir para que lado a coisa anda e que cidade ela quer construir, né? A ideia original do site é a gente construir a cidade que a gente quer para nós, para a gente viver daqui para frente. Então acessem portoalegre.cc de Creative Commons e postem lá suas causas, nos acompanhem no Facebook, nos marquem no Facebook lá, que a coisa vai andar cada vez melhor. Gus, eu gostaria de agradecer a sua participação Obrigado. aqui no nosso programa, parabenizar também aí pela iniciativa, né? E que se espalhe aí pelo mundo. Tomara, né? Obrigado. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Até o próximo programa especial sobre Porto Alegre.